Olá, tá começando o seu ponto de partida de sexta-feira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Yasmin Reston e esse aqui, infelizmente, de volta das férias. Por que Também você não acho. ficou por lá? Como é que foi isso? Atenas estava quente. Eu tava crente que eu ia ficar com a Luísa O aqui. mar Egeu azul, Olha só. transparente, Ai, gente. água, ficar na praia. Eu acho que teria sido melhor pra você ficar por lá. Eu também, para você também, né, Yasmin? Pois é, Pedro. Inclusive, já teve gente. O Ramon falou o seguinte: PQP, não é PDP, é PQP. Aham. Foi só o Pedro sair de férias que o mundo explodiu. Tá bom, entendi o recado. Tá certo? Sim, senhora. A gente tem muito assunto hoje. Eu acho que eu já vou pular a introdução, porque é PEC da blindagem, é PL da anistia, é Charlie Kirk e a gente tomando caminhos loucos na internet. Eu não vou ficar me alongando, não. Acho que eu vou direto para as perguntas dos meios. Pode ser? Vamos lá. Vambora. Voltou de férias, tem que trabalhar, Pedro. Sim, senhora. Pedro, eu vou aproveitar e vou ler aqui essa frase do Jorge, que falou que sentiu que você falou eu voltei de férias num tom meio ameaçador. Você não achou, não, que você pegou um pouco pesado? Eu não assim? sei, eu improvisei, não tinha escrito aquilo no Então foi mais sincero ainda, o que é pior. Pode ser, por esse ângulo, de fato. Você sentiu que você tinha algo importante ali pra dizer. De fato, eu acho que, assim, foi surpreendente o quanto que esse último ponto de partida, falando sobre, enfim, toda essa bagunça no nosso Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados querendo aprovar uma PEC do absurdo. Eu achei curioso como os comentários foram, assim, não vou dizer que todos foram positivos, porque também, né, não existe milagre, mas eu achei muito interessante como pareceu que grupos diferentes estavam ali concordando que, de fato, aquilo ali era muito surreal e que talvez esse fosse um dos vídeos mais importantes que você fez. Tal. Não sei se você promoveu uma grande união nacional, não entendi o que houve. Você assistiu a bandeira da paz, assim. É só falar mal do Congresso, né? Eu não sei. Aí todo mundo concorda. Perfeito. É. Bom, eu fiquei impressionada com isso, mas vamos lá. O Filo, alguma coisa, um arroba complexo. Vamos lá, ele falou: Pedro, eu não tiro a sua razão, mas eu gostaria de fazer uma observação. O PL sequestrou a Câmara com a pauta da anistia e está usando a PEC da blindagem como moeda de troca com o Centrão, tanto que eles conseguiram aprovar o regime de urgência da anistia. O fato que o atual presidente da Câmara dos Deputados é fraco e perdeu completamente o controle da situação. A pergunta que resta para nós é a seguinte: indo para o Senado, segue adiante ou trava tanto a anistia quanto a blindagem? Eu só queria fazer um adendo que, antes de você responder, que são coisas diferentes. O PL é diferente de uma PEC, né? A PEC, normalmente, ela é promulgada, e enquanto o PL, ele vai para a sanção presidencial, tem a questão do veto. Então, são tramitações diferentes. Mas, sim, vão passar pelas duas casas. Mas isso posto, e aí, Pedro? Como é que fica essa questão da anistia? Eu não sei se passa na Câmara, porque a gente não sabe sequer o que é o texto. E o fato de Hugo Mota ter posto como relator o Paulinho da Força indica que é uma operação do Centrão e não uma operação do Partido Liberal. Não está na mão dos bolsonaristas esse projeto de lei da anistia. Então pode pintar aí um texto que é aquilo que eles chamam de uma anistia light, que os bolsonaristas chamam de uma anistia light, ou seja, olhando para a Raia Moiuda, que fez o ataque do 8 de janeiro, A mas Débora do não... Batom, etc. Isso, mas não para os generais, não para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja, Yasmin,
O fato de ter aprovado urgência não quer dizer que vai votar na semana que vem. Quer dizer que dentro da Câmara não precisa passar por várias comissões antes de ir para o plenário. Não, tendo um texto fechado, vai para o plenário direto. Mas esse texto, a gente não sabe o que é. Isso é uma longa negociação. O que aconteceu ali? Sim, é isso mesmo que ele falou. É uma chantagem do PL, do Partido Liberal, não um projeto de lei. Que confusão que isso gera, né? É aquilo que a gente chama de um PDL, né? Um projeto de lei. Melhor. Então, o que aconteceu? Houve um acordo. A turma do Congresso, a turma da Câmara foi para o Lula, no Palácio da Alvorada, e propuseram para o Lula, olha, o PT apoia, a bancada governista apoia a PEC da blindagem, em troca a gente escamoteia o PL da anistia, o PDL da anistia, e a gente vota as coisas que são do interesse do governo, como, por exemplo, o abatimento de imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. O Lula topou. Ele topou embarcar na PEC da blindagem. Aí o Lula chegou no Planalto e falou, olha, topei esse negócio. Aí o Sidônio Palmeira, que é o cara de comunicação, que é o cara que está com as pesquisas, o cara de publicidade, se virou e falou, presidente, segundo os números aqui, essa PEC da blindagem vai cair muito mal com sua base. Vai cair muito mal com sua base. E o Lula voltou atrás. Quando o Lula voltou atrás, o Centrão foi para o Partido Liberal e falou, olha, a gente troca aqui. A gente aprova a urgência do PDL da anistia e vocês vão com a gente para a PEC da blindagem. E aparentemente foi essa coisa. Quando o governo ainda houve primeiro 12 no primeiro turno, 12 deputados do PT, depois 10 deputados no segundo turno, que votaram, é um pedaço pequeno da bancada do PT, mas é um pedaço não irrelevante, mas o PT de fato seguiu a orientação, na sua maioria, do Lula e não votou. Essa é daquelas histórias que tem muito disse-me-disse. Tem muita gente que argumenta, olha, o Centrão ia aprovar essa urgência para anistia anyway. Não é por causa de o Lula ter voltado atrás no acordo. Pode ser, tá? A gente está num ambiente aí meio em que a trairagem faz parte um pouco do jogo. A gente não viu ainda como é que... Não dá ainda para sentir o pulso da Câmara dos Deputados, muito menos do Senado em relação a qualquer projeto de anistia. Eu, hoje, se tivesse que fazer início da segunda metade de setembro de 2025, se eu tivesse que fazer uma aposta, a minha aposta é de que vai sair uma anistia para a raia miúda que não vai envolver Bolsonaro, que não vai envolver os generais. Eu ponho minha mão no fogo por essa previsão? Não ponho. Mas a anistia é muito impopular na sociedade brasileira. Isso, a não ser para aqueles deputados que são eleitos pela minoria bolsonarista do Brasil, esse troço é um queima-filme. Tipo, o Tarcísio se recolheu. Ele se recolheu porque ele apanhou muito mais do que ele esperava. Quando ele rasgou a fantasia e virou Bolsonaro. O Tarcísio estava naquela coisa, tá num lado, tá no outro. Não, sou um candidato mais centrão, sou um candidato mais bolsonarista. Ele estava indo pro... Aí, em determinado momento, ele rasgou a fantasia e virou 100% bolsonarista. Eu sou o homem do Bolsonaro. Depois daquilo, ele não consegue mais voltar para uma caixinha de moderado. Ele não consegue mais fazer isso. Foi um movimento muito arriscado que ele fez, que pode trazer um apoio do Bolsonaro e até agora não trouxe, né? Bolsonaro, a burrice que o Tarcísio fez é um troço... Te faltam palavras. Me faltam palavras, mas fato é... Yasmin, você sente que essa negociação está muito em aberto ainda? Está muito em aberto. Analisar. Eu não vejo uma anistia rolando para o Bolsonaro e para os generais, não.
Eu não vejo. E mesmo que o Congresso aprove, Lula veta. Porque um PDL, o de presidente tem direito ao veto. O Foi o que ele presidente disse é isso. esses dias, Vai inclusive, vetar. na entrevista para... Digamos que o Congresso, quer dizer, Câmara e Senado, aprovem uma anistia para todo mundo. 100% de anistia. Que é o sonho molhado dos bolsonaristas, né? 100%. Aí o Lula veta. O Congresso derruba o veto presidencial, o que é possível. É muito esforço. O Supremo vai declarar inconstitucional. Aí o pessoal se vira. Ah, não, mas digamos que o Tarcísio se eleja no ano que vem. Tá bom. Tarcísio se elege ano que vem presidente da República. Janeiro de 2027, o primeiro decreto que ele que assina é o indulto presidencial, que seria o equivalente à anistia, só que feito pela presidência da República. O Supremo, no máximo, tem 4 votos hoje no Supremo para fazer valer essa anistia. O Supremo vai declarar esse negócio inconstitucional. Sim. Aí, então, precisa esperar o ministro do Supremo se aposentar. O primeiro que se aposenta em 2028. Quem é? Luiz Fux. Ou seja, o Tarcísio troca um ministro que ele tem a favor da anistia, digamos que o Fux seja, não sei se é. Ele não fala nada, mas eu acho que dá pra gente, depois daquele voto maluco, inferir que ele votaria a favor da constitucionalidade da anistia. Embora ele tenha votado a favor da inconstitucionalidade da anistia, do indulto para o Daniel Silveira, porque atentou contra a democracia e não é um crime anistiável. Bom, ele mudou bastante de ideia de março para cá. Digamos que o Fux faça esse negócio. Aí o Tarcísio vai trocar um ministro que vota a favor dele por outro ministro que vota a favor dele. Quer dizer, só em 2029 que se aposenta Gilmar Mendes, aí o Tarcísio poderia, em 2029, trocar um voto. Não é o suficiente para garantir maioria no Supremo. Aí tem a Carmen Lúcia em 2030. Aí ele começa a fazer, quer dizer, de qualquer jeito, a gente está falando de uma prisão para o Bolsonaro e para os generais até 2030. Entende? A não ser, claro, que exista uma reversão dos humores nacionais. E pode acontecer. Eu não vejo o ar muito favorável para uma anistia tão cedo. É uma matemática complexa e que, na verdade, não está favorecendo em nada a extrema-direita, nesse caso. Não, nesse caso, não favorece em nada a extrema-direita e a gente precisa sempre lembrar que o Supremo mudou muito de opinião algumas vezes nos últimos anos. Então, em as cartas na mesa estando como elas estão hoje, eu acho muito difícil sair uma anistia. As cartas mudam. A gente vai ter que seguir acompanhando para ver o que sai dessa caixa de Pandora. Correto? Eu vou só fazer um adendo aqui. Porque o @Neyur, acho que é assim que fala, ele comemorou, falou assim, ufa, um vídeo inteiro sem o Pedro falar no Tarcísio e na lenda urbana do bolsonarismo moderado. Risos, risos, risos. A coisa de bolsonarismo moderado é uma bobagem. Primeiro porque não existe bolsonarismo moderado, porque Bolsonaro não é moderado. Agora, eu sigo tendo a mesma impressão a respeito do Tarcísio. O Tarcísio, ideologicamente, não é nada. O Tarcísio não é aquele bolsonarista puro sangue que acredita no bolsonarismo. O Tarcísio é um cara que não tem ideologia, não tem convicções. Ele toma decisões e abraça lados que ele considera que são os melhores para o futuro dele. Entende? Ele é aquilo que a gente chama de um político oportunista. Ele tinha aberto para ele, eu sei que a turma da esquerda não gosta de ouvir isso, mas ele tinha aberta para ele a possibilidade de ser um candidato com uma cara de centrão, com uma cara de essa centro-direita fisiológica que tem no Brasil. Meio uma terceira via, como se fosse. É um candidato da direita, só que um candidato da direita não radical, não antidemocrático.
fisiológico, por certo, mas não antidemocrático, não disposto à ruptura democrática do país. No momento que ele decidiu, a partir ali do início de setembro, final de agosto, início de setembro, que ele chegou à conclusão que ele precisava berrar por anistia, entrar como líder do movimento de anistia, isso acabou. Acabou por quê? Eu acho até que ele, na cabeça dele, tinha uma coisa assim, eu agora nesse momento vou bolsonarizar e no ano que vem eu vou voltar a fazer o número de moderado. O problema é que esse troço, do jeito que ele bolsonarizou, do jeito que ele adotou o discurso bolsonarista, essa porta fechou. Por quê? Essa porta fechou porque depois que ele falou, com a ênfase que ele falou, se ele for de fato o candidato à presidência da República, que é o que ele quer ser, Yasmin, todos nós jornalistas vamos perguntar o tempo todo para ele, mas vem cá, você vai assinar o indulto para o presidente Bolsonaro? Você vai... Isso vai ser a marca da campanha dele. Ele não tem mais como fugir disso. Então, a partir daquele momento, ele escolheu o caminho que a campanha dele vai ter. E a campanha dele vai ser: eu sou não um candidato de direita Michel Temer, que era uma possibilidade para ele. Não. Ele é o candidato que é o bolsonarismo na campanha. Ele é isso. Só não tem o sobrenome. Só não tem o sobrenome, mas ele é o bolsonarismo na campanha. Tudo bem, é uma escolha dele. Lamento para o Brasil. Pedro, o Luiz, ele perguntou o seguinte: Pedro, você acha que uma manifestação contra a PEC da blindagem uniria a esquerda e a direita na Paulista, por exemplo? Ou será que esse racha na nossa sociedade vai durar muitos anos ainda? Eu acho que não. Não nesse momento. Vamos ver. Eu espero estar errado. As pesquisas começam principalmente as pesquisas qualitativas, o que eu tenho ouvido, indicam que tem uma insatisfação com as atuais lideranças. As pessoas começam... Isso é o que eu tenho ouvido de quem faz pesquisa, tá? As pessoas começam a reclamar: o Lula tá muito velho, eu queria outro cara. Mesmo gente de esquerda, tá? Assim como gente de direita falando: o Bolsonaro é muito radical, ele só abre a boca para xingar as pessoas, ele só quer ficar comprando briga o tempo todo, será que não tem outro cara? Tipo, então, de um lado, existe uma renovação política e do outro lado, uma pessoa que saiba conversar, talvez. Não acho que em ambos os casos tem, entre os eleitores de esquerda e de direita, começa a surgir uma coisa de... uma fadiga, talvez? Eu queria outro. Eu queria outras opções no meu campo. Ao mesmo tempo, outra coisa que tem aparecido um pouco nas pesquisas qualitativas, a quantitativa é aquela que a pesquisa, questionário, você pergunta para 2.000 pessoas o que você acha e tudo mais. A qualitativa, você junta um grupo de pessoas de um determinado perfil e faz várias rodas dessas, e você quer mais ouvir frases longas, raciocínios, para tentar entender como é que são as conversas que estão acontecendo na sociedade. São técnicas diferentes, mas a qualitativa te dá um pouco dessa nuance. Tem muita gente que começa a falar: será que valeu a pena eu brigar com meu irmão? Será que valeu a pena eu brigar com a minha mãe? Será que, brigar para esses caras, entende? Então, eu acho, o que eu ouço é que começam a aparecer sinais de que as pessoas estão cansadas da briga. Mas começam a aparecer sinais. Isso quer dizer que a gente pode esperar em 2030 uma eleição mais tranquila. Eu não acho que em 2026 a gente vai ter uma
uma eleição muito diferente das eleições de 2022, de 2018 e de 2014. 2014 já foi bastante agressiva, né? Verdade. Pedro, o @GlorySeeker falou o seguinte: Pedro, eu sei que foi apenas uma menção, mas eu fiquei curioso sobre a parte "o Supremo tá fingindo que não tá vendo". O que eles deveriam fazer nesse caso? É uma pergunta sincera. Se ministros comentam um assunto, vão falar que o STF não deveria se manifestar sobre política ou fazer um pré-julgamento da causa. Se forem provocados por alguém, vão ter de fazer o julgamento, possivelmente declarar inconstitucional, como você bem falou, e arcar novamente com o peso dos argumentos de ativismo judicial ou ditadura do Supremo. Dentre os dois, eu imagino que seja melhor o STF tirar o holofote de si e deixar os outros poderes se resolverem, se possível. Espero que o Senado barre essa proposta. Muito bom tê-lo de volta. Grande abraço. O que eu quis dizer com o Supremo está fingindo que não está vendo é justamente eles estão tentando tirar o corpo dessa e ver se a coisa se acerta sem... Ele tem toda a razão, toda a leitura que ele faz, tá? É isso mesmo. Se começa a ministra a falar disso, tá dando pitaco, tá dando isso, não pode. E não pode mesmo. É possível que se bata no Supremo, tendo sido aprovada, seja declarado inconstitucional. Mas o Supremo realmente preferia que o Senado resolvesse isso para ele. Pedro, seguindo aqui, eu vou ler o comentário do Duarte. Ele falou o seguinte: claro que o Pedro esqueceu de mencionar os nobres deputados de esquerda que estavam ontem lutando contra essa excrescência. Claro, jamais seriam de direita. A direita brasileira está amando essa ideia de impunidade com relação a essa PEC da blindagem. Eu acho que ele devia prestar atenção no discurso que o deputado Kim Kataguiri fez ou no discurso que a senadora Damares Alves fez. Talvez vá surpreendê-lo. A gente teve... Isso não quer dizer que não teve deputado, não. A maior parte, toda a bancada do pessoal votou contra. A PEC da blindagem. A maioria da bancada do PT votou contra a PEC da blindagem. Com exceção desses 12, 10. Isso. Ele tem toda a razão, tem isso. O PDT também, se eu não me engano, que eu também... O PDT eu não tenho certeza, e eu não ponho mão no fogo pelo PDT. Vamos botar a mão no fogo pelo PDT, deixa pra lá. Eu não ponho. Mas eu aposto que o PSB deve ter votado em grande parte contra. Eu não vi, eu estou apostando pela lógica. É só... Olha o discurso do Kim Kataguiri, olha o discurso da Damares Alves, que são pessoas bem de direita, e a Damares tem um discurso com o senador Contarato, é uma conversa dela no diálogo com o senador Contarato, os dois concordando em tudo, que é um troço impressionante. Portanto, eu entendi a provocação, o Pedro não falou da esquerda e tudo mais. Eu sei, tem a turma que acha que eu sou contra a esquerda, tem a turma que acha que eu sou contra a direita. A gente é contra você voltar de férias, assim, fica por lá. Eu também. Tem surpresas do outro lado também. Agora, Pedro, a Samira falou que a gente tem que ir pra rua, dar um basta nisso, que o Congresso é inimigo do povo. E eu vi alguns comentários de pessoas, de alguma maneira, preocupadas com essa falta de movimentação popular nas ruas. Eu fiquei... voltei aí no tempo, nas manifestações que a gente viveu em 2013, toda aquela questão do não é só por 20 centavos, etc. Enfim. Eu sou sempre a favor de gente na rua, de povo na rua, mas eu não sou ativista político. O meu trabalho, o nosso trabalho, é ajudar as pessoas a compreender o que está acontecendo. De posse dessas informações, de posse dessa compreensão, o trabalho dos cidadãos é se organizarem para fazer ouvir sua voz. De novo, viva povo na rua. É a essência da democracia. Organizem-se. Eu vi muito esse chamado nos comentários, assim, quem que vai organizar? Como é que a gente vai fazer? Enfim, já existem... Não pergunta quem vai organizar, organize.
Dá trabalho pra cacete fazer Imagino. política. Ser cidadão dá muito trabalho, mas não é no campo de comentário de rede social, de YouTube, que a gente é cidadão. É fazendo ações concretas para. E é povo na rua. A esquerda não consegue mais botar gente na rua. A direita bolsonarista é o único grupo que consegue consistentemente botar gente na rua. E uma democracia tem um problema sério quando só o movimento golpista, o movimento antidemocrático consegue botar gente na rua, sabe? Porque isso indica fundamentalmente uma democracia que não tem cidadãos o suficiente para defendê-la. Ou que não estão enxergando, de fato, propósito nessa defesa. Teve um outro comentário que eu também me deparei com ele nessa minha curadoria, que dizia, eu não separei ele aqui, eu vou ver se eu acho depois, mas eu me lembro bem que ele falou assim, como é que eu faço, era um rapaz, se eu não me engano, como é que eu faço para... eu preciso falar com o meu deputado, em quem eu votei, como é que eu faço para falar com ele, mandar um e-mail? Assim, pareceu tão genuíno quando ele fez a pergunta, ele soltou assim nos comentários. Assim, eu entendi que era no sentido de estar indignado pelo fato dele ter votado em favor da PEC da blindagem. O deputado em quem ele votou, a deputada em quem ele votou, tem Instagram, tem Twitter, certamente tem TikTok. Se você for no site da Câmara dos Deputados, tem a página de cada deputado, tem telefone do gabinete, tem endereço em Brasília, tem e-mail do gabinete. Não é difícil entrar em contato com o seu deputado. Tem muitas formas de contato. Que bom. O objetivo era exatamente esse. Eu achei que a gente podia dar esse... Como fizemos agora, dar esse serviço. Porque parece que há um distanciamento muito... que foi sendo construído esse muro. Claro. Invisível. Então, quando ele fez essa pergunta, eu até esqueci de selecionar, mas eu achei importante que você respondesse. Deputados são sensíveis à pressão popular. Você começa a receber muito direct por conta de uma coisa dessas, eles se manifestam, tá? E a gente Deputados são muito sensíveis à manifestação popular. E a gente aqui faz ponto de partida. Se vocês mandarem muitas perguntas, a gente também se manifesta. Exatamente. Perfeito. Eu tô aqui pra isso, né? Sim, senhora. Encher a sua paciência. Não, a minha pode encher. E aqui é a promulgação mesmo. Aqui não tem negócio de veto de ninguém, não. A gente só sai mandando as perguntas mesmo. Vamos ver. Quem manda é o povo. Perfeito. Pedro, te vejo semana que vem? Mas já acabou? Acabou. Tá triste? Sobrevivi. Sabe o que acontece? É que você fez um vídeo que uniu o Brasil. E aí eu fiquei numa situação... Eu fiquei patinando nos comentários. Eu fiquei assim... Gente, mas nem uma porradinha assim, de leve, um soquinho no queixo? Nada. Não veio nada. Só alegria. Você tá assim... depois fala do ombro, né? Não vou falar nada mais, não. De fato, eu fiquei surpresa com a reação dos meios, assim, de quem veio comentar. Não, achei as perguntas muito num sentido mais construtivo, assim, e menos gritaria. Isso que o pessoal na Câmara dos Deputados está fazendo é tão absurdo, Yasmin. É tão absurdo. Nosso público aparentemente concorda, né? Ainda bem. Pois é. E aí, por conta disso... Numa grande manobra, uma estratégia aí do grego, estratégia, que você evocou, você escolheu um tema para, voltei de férias agora, né? Eu vou ficar na maciota, tranquilão. Você acha que eu fui puxar o saco do público, é isso? Sei. Eu acho que você sempre tem a opção de dizer que, não, olha só, eu como jornalista, eu queria estar com meu óculos agora para fazer igual você. Eu como jornalista, eu tô apenas entendendo... que é o que o noticiário está trazendo, a pauta que está aí sendo posta, o que está no debate público. É isso que você vai dizer, mas a gente sabe que você voltou de férias, que você está querendo dar ainda mais um tempinho até a porrada estancar. Então, tudo bem. Essa é a sua interpretação? Tá bom. Perfeito. Não, eu trabalho com os números, eu só faço análise. Tá certo. Ok? Eu mereço essa. Então tá bom. Então, isso posto, eu não tenho meu martelo aqui para encerrar nada, mas enfim.
está declarado o fim deste ponto de partida de sexta-feira, mas semana que vem Tem mais. estaremos aqui de novo e eu espero votar aí junto com o relator, se possível. Foram 8 os golpes militares bem-sucedidos até aqui na nossa história. Sem contar, claro, com os que não vingaram. Esses são impossíveis de contabilizar. Ninguém até agora tinha sequer sido processado pelas intentonas concretizadas ou fracassadas. Esse momento de condenação de Jair Bolsonaro e dos seus aliados, ele é histórico. Mas aí fica a pergunta: o que vem daqui para frente? Como vamos votar em 2026? O país vai continuar polarizado como hoje? Será que rompemos de fato com a cultura de impunidade que permitiu esse golpe, que ele fosse tentado? E mais importante, o que fazer para que isso nunca mais aconteça? Foi pensando nisso que o Meio produziu o Julgamento do Século, episódio 2 da série Democracia, uma História Sem Fim, apresentado por Flávia Tavares, roteirizado por Sérgio Rodrigues e dirigido por Ricardo Rangel. Esse documentário é um mapa, ele te mostra os bastidores, as etapas do plano golpista e costura a trama com depoimentos de juristas, militares, inclusive generais e parlamentares. O filme está disponível no Meio Premium junto com o episódio 1 da série. A democracia não descansa jamais. Esse é apresentado por mim. Assine o streaming do Meio e assista.